Fechoso. Galera, então estávamos falando de alavanca semana passada, né? Aproveitando o conceito de braço de momento. Definimos a alavanca de primeira classe, que é a alavanca caracterizada pelo eixo entre a resistência e a força. E aí eu dei como exemplo os músculos que fazem a extensão da minha coluna cervical. No caso, são os músculos que projetam a minha cabeça posteriormente para a extensão da coluna cervical, no qual a força, vai sempre ser a força muscular, é dada pela contração desses músculos. A resistência é o próprio peso da cabeça da pessoa, no meu caso é pesada, com uma forte leve de 50 litros, e o eixo vai estar na articulação do meu pescoço. A alavanca de segunda classe, por sua vez, a resistência está localizada entre o eixo e o local de aplicação da minha força, tá? E aí eu dei o exemplo da plantiflexão realizada pelos músculos dos músculos que compõem os tríceps surais, gastrocnêmio e sóleo, no qual a força que gera o torque articular é o músculo. Quando ele contrai, ele tensiona e traciona o osso que ele está inserido. A resistência é o próprio peso do meu pé e as articulações do meu pé participam como um todo, mas a articulação principal para promover a minha plantiflexão vai estar localizado próximo às minhas falanges, tá? Que aí essa articulação que vai ser o meu eixo, caracterizando a alavanca de terceira classe. E aqui eu tenho a alavanca de segunda classe, perdão. A alavanca de terceira classe, galera, é a alavanca mais presente no meu corpo, na maior parte das estruturas osteomusculares do meu corpo. Eu tenho a alavanca da terceira classe. É o tipo de alavanca mais comum. Do qual a força está localizada entre o eixo de movimento e a resistência ao meu movimento, tá? Então, a alavanca de terceira classe, por exemplo, representa o movimento. Aqui eu dei o exemplo de eu fazer um buraco na terra com a pá, ou de eu estar remando, mas a alavanca de terceira classe, ela representa melhor o sistema de alavanca nas outras estruturas osteomusculares do meu corpo. No bíceps, vamos aqui, o exemplo que a gente mais deu. A força, ela vai estar entre o eixo e a resistência. E aqui fulcro, entendam o eixo articular, tá? Um nome mais antigo para essa mesma estrutura. A força, ela vai estar entre o eixo e a resistência, no qual a força na articulação do cotovelo, levando em consideração o bíceps, é o próprio bíceps contraindo. A articulação é a articulação do cotovelo. E a resistência é o peso do restante das estruturas do meu braço, que é a resistência que eu preciso vencer para poder gerar o meu torque, para poder ter o meu movimento articular bem sucedido. Tá? Quando eu vou fazer a extensão do meu joelho, a força vai estar localizada na contração do quadríceps, a resistência vai ser a minha tíbia, minha fíbula, o meu pé e todas as estruturas envolvidas no restante da minha perna. E a minha articulação vai ser o meu eixo, no caso, a articulação do joelho, tá? Então, a alavanca de terceira classe é caracterizada pelo posicionamento da força entre a resistência e o eixo e é a alavanca mais presente no meu corpo. Semana passada, quando eu dei o exemplo da... Deixa eu desconectar. Aqui, deixa eu pegar outro aqui, ó, mais fácil. Quando eu dei o exemplo da porta, que eu pedi gentilmente para Ô, meu pai. A Andressa abrir e fechar... Andressa, eu ia chamar de Adriana, mano. Não pode. Errar o nome, não. Errar um S, um N, vai lá. Errar o nome, não. Então eu lembrei aqui para... Não tem problema. Quando eu pedi gentilmente para a Andressa fazer a abertura e o fechamento da porta mais próximo dela, o que eu estava falando naquela hora de
braço de alavanca, ou braço de força, ou braço de momento. Braço de alavanca, vamos padronizar esse nome, braço de alavanca. No qual, quando a Andressa tentou abrir a porta segurando a maçaneta longe do eixo de articulação da porta combatente, o braço de alavanca da Andressa foi maior, o torque que a Andressa produziu foi mais efetivo. Por quê? Porque a Andressa conseguiu abrir a porta fazendo menos força possível. O meu braço de alavanca será mais efetivo quanto menos força eu precisar utilizar para produzir torque. Agora, quando a Andressa tenta abrir a porta perto da ligação da porta com o batente, perto do eixo de articulação da porta, ela precisa pôr mais força para abrir e fechar, porque o braço de alavanca da Andressa é menor. A distância da aplicação da força em relação ao eixo é menor. Então, o braço de alavanca dela foi menos efetivo, porque para produzir torque ela precisou utilizar mais força. Quando o meu braço de alavanca ele é ou não efetivo para poder gerar torque, eu falo de vantagem mecânica. Quanto mais efetivo for o meu braço de alavanca para gerar torque, maior é a minha vantagem mecânica. Quanto menos efetivo for o meu braço de alavanca para gerar torque, menos efetivo é a minha vantagem mecânica. E aí eu tenho que levar em consideração tanto o tamanho do braço de alavanca, ou seja, a distância da articulação para a região que eu estou aplicando a força, como também para a própria resistência do material que eu estou movimentando. Então, a vantagem mecânica leva em consideração a minha efetividade em gerar torque, considerando o tamanho do braço de alavanca e a resistência ou o peso da estrutura que eu estou tentando gerar torque, que eu estou tentando movimentar em um movimento angular. Beleza? Aqui um exemplo de vantagem mecânica, e aqui ó, na vantagem mecânica a gente tem um exemplo da régua. Lembra que eu falei que se eu coloco uma régua, se eu coloco um pedacinho do corpo da régua para fora da mesa, a régua não cai, mas se eu coloco toda a régua, ou quase toda a régua para fora da mesa, o próprio peso da régua faz com que a régua caia? Justamente porque a parte da régua que não está apoiada, ela representa o meu braço de alavanca. Eu vou ter na ponta da régua a incidência da força da gravidade e quanto mais a régua estiver para dentro da mesa, menos efetivo é meu braço de alavanca, porque eu estou mais próximo do meu eixo de articulação. Quanto mais longe do apoio da mesa a régua está, mais a ação da gravidade consegue agir sobre a régua, mais efetivo é o meu braço de alavanca. Por quê? A região de aplicação da força da gravidade está longe do eixo, no caso da beirada da mesa. Dúvidas? Ah, galera, uma justiça que eu preciso fazer aqui. A Aline está presente hoje? A Aline está aí, Aline? Acho que não. Mas a aula vai ficar gravada, se a Aline assistir essa aula de novo. Eu tô sempre esquecendo de agradecer a menção que a Aline fez a mim na semana da fisioterapia. Podia ter falado meu nome também, não ligo não, cara. Mas eu casquei o bico de novo, lembrando da história do qual os cachorros da Aline passam a dar risada quando toca a aula minha na casa da Aline. Cara, eu já tinha contado isso pra minha esposa, contei isso pra minha família, eu falei, cara, tem uma aluna, uma estudante, que quando toca, ano passado, né, toca a aula minha no YouTube, os cachorros começam a latir, porque óbvio que ninguém aguenta ficar ouvindo a minha voz muito tempo, né? Vocês precisam, porque eu tô dando a disciplina, mas, pô, o cachorrinho não é obrigado, o cachorrinho vai protestar. E, porra, eu casquei o bico de novo quando eu ouvi aquela história na semana da FISA. Então, Aline, muito obrigado pela menção aí, cara, valeu mesmo. É extremamente inusitado quando você ouve esse tipo de coisa, cara. Então, galera, vamos falar do último assunto desse tópico. Antes de nós entrarmos no efeito na resposta biomecânica do músculo, do osso e da articulação. Não nessa ordem, né? Mas dessas três estruturas.
Vamos falar de cadeia cinética. Vamos evoluir o nosso conceito de vantagem mecânica através do sistema de alavancas. Quanto mais bem sucedida é a minha alavanca pelo seu braço de momento, maior é a minha vantagem mecânica, mais movimento angular ou mais torque eu consigo fazer. Se tratando de articulação, quanto mais torque eu faço, mais movimento articular eu faço, mais movimentos eu faço com o meu corpo. Beleza? Só que o que a gente tem que levar em consideração é, as minhas articulações, elas se movimentam, eu não tenho um movimento de uma articulação isolada, na maioria das vezes. Quando eu vou me movimentar, às vezes eu tenho uma articulação que se movimenta mais, a outra se movimenta menos, mas eu tenho um movimento de várias articulações juntas e ao mesmo tempo. Juntas e ao mesmo tempo, tá? E aí, eu não posso agora ficar olhando só para uma alavanca, não posso ficar olhando só para uma região. Eu tenho que levar em consideração todas essas alavancas gerando torque, gerando movimento articular ao mesmo tempo. Para isso, eu vou falar da cadeia cinética. Cadeia cinética. A cadeia cinética, por definição, é uma montagem de elos e articulações interconectadas de maneira que promovam o movimento controlado em resposta ao movimento fornecido como estímulo. Tá? Então vamos destrinchar parte a parte dessa definição aqui junto, galera. Cadeia cinética é uma montagem de elos e articulações, tá? Aqui também, elos e articulações interconectadas de modo que eu promova um movimento em resposta ao movimento fornecido como estímulo, tá? No corpo humano, a cadeia cinética funciona com a combinação de várias articulações unidas sucessivamente. Então, quando eu vou falar de cadeia cinética no movimento do ombro, eu não estou levando em consideração só a articulação do punho, só a articulação das falanges, só a articulação do cotovelo ou do ombro. No caso, ombro não, membro superior, né? Quando eu falo da cadeia cinética no membro superior, eu estou levando em conta o movimento articular de todos os segmentos do meu membro superior. Ombro, cotovelo, punho e falanges. E a minha mão também aqui na radiocarpal, no caso, o punho, carpo falangiano, enfim. Da mesma forma, membro inferior, tá? Eu levo em consideração, quando eu falo de movimento inferior, o movimento da articulação do quadril, do joelho, do tornozelo, das falanges do meu pé. Beleza? E aí eu terei a definição de alguns tipos de cadeia cinética, mediante ao tipo de movimento que eu estou fazendo e principalmente, mediante ao comportamento das minhas extremidades. Mediante ao comportamento das minhas extremidades, tá? Cadeia cinética aberta, galera. Ou movimento uniarticular ou movimento isolado. Na cadeia cinética aberta, o segmento distal do membro que está se movimentando está livre no espaço para realizar o movimento desejado. Esse segmento não está sustentando o peso corporal. E aí, o segmento distal, ele se move em relação ao segmento proximal. Como assim, professor? Nos exercícios de cadeia cinética aberta, eu não tenho a minha mão, as minhas mãos ou os meus pés apoiados em nada. Eles se movimentam no espaço, sozinho. Seja utilizando um peso, ou então seja utilizando uma teraband, como está no nosso exemplo aqui,
Mas a minha mão, ela não está apoiada a nada, ela se movimenta no espaço. Onde eu quiser movimentar a minha mão com a resistência, eu movimento. A minha mão, ela se movimenta em relação às articulações proximais, tá? Então, para eu poder fazer a abdução do meu ombro, erguendo a resistência que está na minha mão, deixa eu pegar a canequinha aqui que vai ficar mais... Aqui, ó. Para eu poder fazer o exercício de abdução do ombro, eu preciso, primeiramente, que o ombro faça o movimento de abdução e o ombro possa sustentar o peso do meu braço com a minha resistência. Então é por isso que o segmento distal ele vai se movimentar em relação ao segmento proximal, tá? Quem está iniciando o movimento é o segmento proximal, e como o segmento distal não tá preso a nenhuma superfície, não está fazendo sustentação do meu corpo, eu consigo fazer o movimento livre que eu quiser do meu segmento distal. Então, se eu quiser jogar a minha mão lá em cima, a minha mão vai se movimentar em relação ao movimento do meu ombro e eu consigo fazer um movimento livre no espaço. Essa é a cadeia cinética aberta. Quando eu falo cadeia cinética fechada, aqui, deixa eu vir mais para trás aí. O segmento distal do meu corpo, ele não está livre no espaço. Ele está fazendo a sustentação do meu peso corporal. Seja o Arthur, esqueci o nome desse atleta aqui, mas o cara que ganhou ouro nas Olimpíadas de Londres, ou seja, o cara fazendo leg press na academia. Tá? O meu segmento distal, ele não está livre. Ele está fazendo a sustentação do meu peso corporal. As articulações proximais, elas vão gerar o movimento, gerando um movimento funcional, e as minhas articulações distais, elas só vão fazer a sustentação do peso do corpo. Então, enquanto na cadeia cinética aberta, eu tenho o meu segmento distal livre para fazer o movimento corporal, e esse movimento está sendo sustentado pelo segmento proximal, pela articulação proximal, na cadeia cinética fechada, quem faz o movimento principal é o segmento proximal, e o segmento distal, ele está fixo. Ele só está apoiando o peso do meu corpo. Tá? Então, cadeia cinética aberta, segmento distal está livre, e ele faz o movimento que ele quiser no ar. O meu membro está sendo sustentado pelas articulações proximais que participam do movimento, mas o estímulo maior para fazer o movimento está na movimentação do segmento distal, no caso da minha mão ou do meu pé, se for o caso. E na cadeia cinética fechada, o segmento distal está apoiado. Quem faz o movimento principal são as articulações proximais, e a articulação distal está fixa, só fazendo a sustentação do meu peso, do peso do meu corpo, no caso. Tá? Professor. Como... Só dar essas características rapidinho, anota aí rapidão, a gente já troca uma ideia, Caião. Tranquilo. Rapidinho. Então, como principais características, a cadeia cinética aberta, ela promove aumento de forças de aceleração, ela ocorre com o aumento da força da aceleração, no caso, ela não promove, ela ocorre com o aumento de força de aceleração. Na cadeia cinética aberta, a diminuição das forças de resistência, tá? Então eu consigo fazer movimentos mais rápidos na cadeia cinética aberta, só que eu sustento menos peso do que na cadeia cinética fechada. Na cadeia cinética aberta, eu tenho um aumento das forças das forças de distração e das forças rotacionais. Eu promovo mais aumento de deformação de mecanorreceptores nas minhas articulações e nos meus músculos. Eu tenho aumento das forças de aceleração concêntrica,
e desaceleração excêntrica, e eu tenho maior estímulo da atividade funcional. Na cadeia cinética fechada, eu já aumento as forças de compressão articular, porque eu estou sustentando mais peso. Eu aumento a congruência articular, as articulações estão mais próximas, consequentemente estão mais estáveis do que na cadeia cinética aberta, do qual a articulação está mais solta e, consequentemente, ela está mais instável. Na cadeia cinética fechada, eu consigo receber e sustentar maior quantidade de resistência, ou seja, maior quantidade de força contra a minha força muscular, vídeo leg press. Há um estímulo maior dos próprios receptores, diferente do estímulo dos mecanorreceptores para fazer os mecanorreceptores articulares e musculares, aqui dos próprios receptores, que vão enviar informação sobre localização e estado de músculos, articulações e ossos para o meu cerebelo e para a minha área sensorial. Eu tenho aumento, durante o movimento da cadeia cinética fechada, da estabilidade dinâmica, né? Porque o movimento que eu faço, ele é mais lento, porque eu estou trabalhando contra uma grande resistência. Seja só do peso do meu corpo, ou seja uma resistência adicional. Na cadeia cinética fechada, enquanto na cadeia cinética aberta eu tenho maior ação dos músculos agonistas, que são os músculos responsáveis por gerar o movimento principal, na cadeia cinética fechada eu tenho co-contração entre agonistas e antagonistas. Então o agonista continua fazendo o movimento principal, só que eu tenho suporte maior dos antagonistas para suportar o movimento, para que eu possa fazer o movimento desacelerado, devagar, para sustentar a carga que eu estou movimentando, sustentar a minha resistência, tá? E aí, a cadeia cinética fechada, por sua vez, vai ser utilizada para treinamento de esporte e reabilitação, justamente porque eu tenho um movimento desacelerado com uma resistência maior, fazendo um fortalecimento mais específico. Enquanto que a cadeia cinética aberta, ela estimula mais a atividade funcional, porque eu tenho uma resistência menor nas extremidades e na sustentação do meu corpo, permitindo que eu faça uma quantidade maior de movimentos. Tá? Olá, Caião. Oba, então, eu ia te perguntar se, por exemplo, o supino reto e uma flexão de cotovelo seria cadeia cinética fechada, então? Supino reto aqui? E, isso. Treino Quer de dizer, peito. E uma aqui eu flexão tô de cotovelo. fazendo tecnicamente inclinado, né? Sim, Mas sim. eu entendi. A supino reto é cadeia cinética fechada. A Porque flexão de braço também. Oi? A flexão de braço também. Você diz quando eu pego Mas aí que tá. Esse exercício, o supino, ele é cadeia cinética fechada porque eu estou utilizando a barra e o movimento da minha mão não está livre. Na flexão do ombro, depende. Se você fizer com a barra, é fechada. Se você fizer com um pezinho separado, com halter, aí é aberta. Ah, não. A Esse mov... flexão que eu pergunto é a flexão mesmo, de treino, sabe? Tipo, para teste da polícia. Ah, que Flexão. você deita no chão e faz aqui. Isso, exatamente. Não, as duas são fechadas. Ah, entendi. Porque no supino, você está apoiando a tua mão na barra. E aí você faz lá o movimento. Na flexão que você faz do membro superior, deitado, você ainda tá com a mão apoiada também. Tá? Só que aí, no caso, no supino a resistência é a barra, aqui na flexão, a resistência é o teu corpo. Depende, porque tem gente que faz flexão assim, né? Mas, respondendo a sua pergunta, cara, quase eu bati a cabeça na parede. Ia ficar bonito de dar a cabeça na parede na aula. Peguei Mas essa respondendo... referência, professor. Não pode, cara. Não, mas tem os caras que fazem flexão assim, ó. Aí essa flexão aqui é cadeia cinética aberta. Agora, se a flexão ficar no braço, cadeia cinética fechada. Entendi. Demorou. Valeu, professor. Certo?
Nossa, eu gelei agora, eu fiquei fazendo um movimento aqui, cara. Deus me livre. Não, não ia ser histórico. Uma aula que o professor tacou-lhe a cabeça na parede. Mas não, não hoje, pelo menos. Tô Hoje gravando não. a aula? Não, hoje não. Ah, tô gravando. Sempre esqueço de colocar o LOL pra gravar. Vamos lá, galera. Mais dúvidas com relação à cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada? Então, todo movimento que eu fizer no meu corpo, aonde as minhas mãos ou os meus pés estão livres para fazer o movimento que eu quiser, e eu não estou fazendo a sustentação do peso do meu corpo com esses membros, cadeia cinética aberta. Se as minhas mãos ou os meus pés estiverem fixos de alguma forma, fixo no chão, fixo no aparelho, fixo no equipamento, cadeia cinética fechada. Tá? Eu acho que vai dar para terminar o conteúdo hoje, olha. Acredite nos seus sonhos. Só que aí, galera, os autores, eles chegaram a uma questão que é assim, e o meio termo? E quando, por exemplo, ainda que eu esteja com os membros apoiados, a resistência para a sustentação do peso do meu corpo ou do peso que eu estou movimentando, ela é baixa ao ponto de eu realizar um movimento, ter uma liberdade maior no meu movimento. Eu estou falando de cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada? Antigamente, e aí quando eu digo antigamente, quando os meus professores estudaram fisioterapia, nós tínhamos um termo chamado cadeia cinética freada. O que é a cadeia cinética freada? Cadeia cinética freada, ela vai ser o meio termo entre a aberta e a fechada, no qual a resistência não era alta o suficiente para poder limitar todos os movimentos das minhas extremidades. Vide a nossa fotinha acima do leg press aqui, ó, de treinamento de panturrilha. Eu tenho uma liberdade maior de movimento na articulação do pé nesse treinamento do que eu tenho no leg press. O meu pé se movimenta bem mais. Só que ao mesmo tempo, os dois pés eles estão fixos a uma plataforma. Eu não consigo fazer esse exercício tirando o pé para o outro lado, senão eu caio e me machuco. Certo? Então, antigamente o pessoal cunhava o termo de cadeia cinética freada ou cadeia cinética mista, no qual a cadeia cinética fracamente freada correspondia a 15% da repetição máxima, ou seja, da quantidade máxima de peso que eu conseguia movimentar naquela articulação, e a cadeia cinética fortemente freada gera uma resistência acima de 15% do meu peso corporal. Ainda assim, cadeia cinética freada está confuso. Está um pouco confuso ainda. Eu sei o que é aberto, eu sei o que é fechado. Agora, o meio termo está um pouco confuso. Passados alguns anos, e aqui eu encontrei um paper Moser et al. 2010, que está disponível na nossa pasta do Google Drive. E aqui já é a época que eu entrei na graduação. Os autores, para evitar confusão na nomenclatura e na definição do que seria a cadeia cinética freada, fizeram a proposta de um tipo de cadeia cinética, de tipos de cadeia cinética aberta, tá? No caso, cadeia cinética aberta ou de movimentos uniarticulares, do qual o segmento corporal está livre para realizar o movimento que ele quiser no espaço, ele não está apoiado a nada, que é o que a gente já aprendeu. Cadeia cinética fechada, do qual os segmentos, as extremidades estão fixas a uma plataforma ou uma região, e aí eu consigo realizar o movimento, mas o movimento principal é das articulações proximais. O segmento distal não se movimenta livremente no espaço. E vamos resolver o problema da cadeia cinética freada, tá?
A primeira parte, ao invés de eu falar de cadeia cinética fortemente freada e fracamente freada, eu vou falar de cadeia cinética restrita. Tá? O que é cadeia cinética restrita? E aqui eu dou o exemplo do cara fazendo o agachamento com a barra. Na cadeia cinética restrita, uma das extremidades vai estar fixa e a outra vai estar restrita. Quer dizer, o contrário. A parte de cima aqui, ó, o membro superior na barra, está fixa. O cara não consegue movimentar o braço para onde ele quer. E os pés no membro inferior, eles estão restritos. Restritos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso fazer... Eu tenho mais liberdade de movimento nos meus pés, só que, ainda assim, eu não tenho a liberdade total que eu tenho na cadeia cinética aberta. Então, na cadeia cinética restrita, diferente da cadeia cinética fechada, onde tanto a extremidade superior quanto inferior está restrita para fazer o movimento, na cadeia cinética restrita, uma extremidade está fixa e a outra está restrita. Ela consegue fazer mais movimentos do que se ela estivesse fixa parada, mas ainda assim não caracteriza cadeia cinética aberta. Então, a gente chama de cadeia cinética restrita, que seria, trocando em miúdos, a cadeia cinética fortemente freada. Vamos chamar ela de restrita. E quando eu tiver a cadeia cinética fracamente freada, eu vou chamar ela só de cadeia cinética. Tá? Por quê? Na cadeia cinética, eu tenho uma extremidade fixa e a outra extremidade livre. Tá? E aí percebam que nessa definição eu levo em consideração tanto o membro superior quanto o membro inferior. Enquanto na cadeia cinética restrita, uma das extremidades ela tem restrição de movimento, na cadeia cinética, uma das extremidades está livre enquanto a outra está fixa. Eu faço movimento multiarticular, só que eu posso fazer movimentos diferentes numa extremidade em relação à outra. Então, enquanto na bicicleta, na cadeia cinética aberta, na bicicleta, enquanto o meu pé está fixo no pedal, eu posso ter outros movimentos com o membro superior. Já na cadeia cinética restrita, uma das extremidades vai estar fixa também e a outra vai estar restrita. Ela não vai estar livre para fazer movimento no espaço, mas ela não vai estar fixa também, que é o exemplo que eu dei do agachamento. Tá? E a partir daí, como tudo na vida, eu não vou fazer só movimento de cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Eu posso combinar essas duas cadeias cinéticas para ter a cadeia cinética restrita ou só a cadeia cinética, pura e simplesmente. Quando eu falo de cadeia cinética e cadeia cinética restrita, eu falo na restrição do grau de liberdade do movimento. Tá? O que é o grau de liberdade do movimento? Eu falei disso anteriormente? Acho que eu não falei disso anteriormente. Não, acho que eu não falei. Eu vou falar disso na articulação. Mas, enfim, a amplitude de movimento é a quantidade de movimento que eu consigo fazer na articulação em um determinado eixo. Tá? O grau de liberdade é o tipo de movimento ou a quantidade de movimentos diferentes que eu consigo fazer na minha articulação. A gente vai explorar isso melhor em biomecânica articular. Estou dando uma definição aqui agora bem simplesinha e porquinha, para a gente poder fazer essa diferenciação. Tá? Então, a amplitude de movimento é em quantos graus eu consigo fazer a flexão ou fazer a extensão do meu punho. Até onde vai a flexão ou a extensão do meu punho. O grau de liberdade combina todos os movimentos que eu consigo fazer do meu punho, tá? Seja
a flexão, seja a extensão, seja o desvio ulnar, o desvio radial ou a circundução. Beleza? Então, voltando aqui para a aula. Quando eu restringo o grau de movimento, o grau de liberdade do meu movimento, ou seja, a quantidade ou o tipo de movimento que eu consigo fazer numa articulação, eu estimulo menos os mecanorreceptores da minha articulação e do meu músculo e estimulo muito mais os meus proprioceptores. Porque eu vou precisar fazer um movimento combinado que vai exigir uma quantidade maior de força que a cadeia cinética aberta. Tá? E aí, quais são as vantagens e desvantagens tanto da cadeia cinética quanto da cadeia cinética restrita? Na cadeia cinética, ou em exercícios menos restritos, eu posso recrutar proprioceptores para fazer um movimento. A estabilização dinâmica das minhas articulações vai estar envolvida, ou seja, a estabilização ela relaciona o contato dos meus ossos na minha articulação e os meus músculos dando suporte ao acoplar essa articulação, a deixar essa articulação mais próxima. Quanto mais próxima a minha articulação tiver, menos movimento eu faço, mas eu faço movimento com mais segurança. Quanto menos estabilizada tiver a minha articulação, maior é o risco de eu ter uma lesão. Agora, quanto mais estabilizada a articulação, menor é o risco de eu lesionar fazendo um movimento, tá? Então, em exercícios menos restritos, e aí restrição é tanto restrição, no caso, a restrição do posicionamento das extremidades. Eu utilizo mais proprioceptores. A estabilização dinâmica, ela vai ser necessária para compor a segurança do meu movimento, só que eu tenho que utilizar a menor quantidade de carga possível, ou a menor quantidade de carga dentro do meu limite para fazer o movimento com mais segurança. Como assim? Em exercícios menos restritos, a minha articulação está menos estabilizada. Se eu colocar muita carga, quanto mais eu aumento a carga, maior é o risco de eu gerar lesão, tá? Agora, em exercícios mais restritos, eu não preciso tanto de estabilização dinâmica, porque o exercício está restrito, o tipo de movimento é mais seguro do que um exercício sem restrição, ou com pouca restrição. Eu não preciso recrutar tanto os proprioceptores, e, consequentemente, eu consigo colocar mais carga para fazer o meu movimento, tá? Então, em exercícios menos restritos, eu vou precisar de mais proprioceptores para fazer o movimento. Eu vou precisar de mais estabilização dinâmica, ou seja, estabilização da minha articulação durante o movimento. E, para fazer o movimento com segurança, eu vou precisar usar menos carga possível ou menos carga dentro da minha tolerância para fazer aquele movimento. Por quê? Estando sem restrição, eu tenho mais chance de fazer movimentos dentro do meu grau de liberdade e de gerar lesão. Exercício mais restrito, eu não preciso tanto da estabilização mecânica e da ação dos proprioceptores, porque o tipo de movimento ele é mais limitado. Com o movimento mais limitado, eu tenho mais segurança para fazer sobrecarga. Isso quer dizer, então, que exercício menos restrito é mais perigoso que exercício mais restrito? Não. Ambos os exercícios são benéficos e ambos os exercícios, se feitos de maneira errada, podem trazer prejuízos para a minha saúde, no caso, lesões ou articular, ou fratura, ou lesão muscular, ou todo mundo junto. Tá? É que nem fogo, eu preciso saber utilizar ele, que senão ou eu faço um rango da hora ou eu me queimo. O que eu estou querendo passar para vocês aqui é o seguinte: quanto mais eu conheço os tipos de cadeia cinética aberta, fechada, cadeia cinética pura ou cadeia cinética restrita, melhor eu entendo o movimento que as minhas extremidades vão fazer no ambiente, e a partir daí eu sei quais são as limitações daquele movimento, quanta carga eu preciso colocar. Quanto mais livre o meu movimento,
mais eu vou exigir da estabilidade articular e dos proprioceptores, então é interessante que eu utilize menos carga. Se eu colocar mais carga com movimento livre, eu estou arriscado a extrapolar a capacidade de estabilização articular, a capacidade dos meus proprioceptores em controlar aquele movimento e estou mais exposto à lesão. Agora, se eu diminuo a carga e faço uma quantidade segura, posso fazer o movimento que eu quiser para ter os benefícios da cadeia cinética aberta ou da cadeia cinética. Já na cadeia cinética fechada ou cadeia cinética restrita, o meu movimento é mais limitado, ele vai acontecer numa velocidade menor, então é mais seguro de eu colocar sobrecarga. Mas eu também preciso levar em consideração a minha capacidade de gerar força muscular e principalmente a condição das minhas articulações. Por quê? Cargas excessivas podem gerar lesões ou fraturas da mesma forma que cargas excessivas para cadeia cinética aberta ou cadeia cinética. Tá? Então eu preciso conhecer o movimento para saber que quanto mais livre estão as minhas extremidades, mais seguro vai ser o movimento com menos carga. Quanto mais fixas estão as minhas extremidades, mais carga eu posso colocar para fazer o movimento com segurança, mas ainda assim obedecendo às minhas limitações físicas.